precisamente já de seguida aqui assinalar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Em Portugal, 3 pessoas morrem por dia desta forma. Decisão que, na maioria dos casos, decorre de uma doença mental ou resulta de uma situação de sofrimento extremo. Mas deixamos então todos estes pormenores para a nossa convidada, a doutora Inês Homem de Melo, médica psiquiatra, a quem agradeço a presença. Sra. Doutora, muito obrigada por juntar-se a nós para explorarmos melhor este assunto. Portanto, estes números dão de facto o que pensar, não é? Todos os anos 800 mil pessoas põem termo à vida, ou seja, a 40 segundos morre uma pessoa por decisão própria no mundo. Ao contrário do que nós achávamos há alguns anos, os especialistas defendem que é importante abordar este assunto e falar sobre suicídio. Porquê é que houve esta mudança, não é? Esta forma diferente agora de pensar? Ora, antes de mais, deixe-me agradecer o convite. É sempre uma alegria aumentar a literacia em saúde mental dos portugueses. O suicídio é um tema pesado, mas é mesmo importante, como disse, lançar este tema para cima da mesa, abertamente, para que os portugueses possam procurar ajuda sem estigma, sem medo e sem vergonha. Portanto, sim, é importante falar sobre os temas e este em particular. Estamos aqui a falar de números que dão que pensar, Sra. Doutora. Não podemos dizer que são números assustadores, porque afetam toda uma família, toda uma sociedade e que podem levar, de facto... Qual era o problema de não se falar sobre este assunto, Sra. Doutora? Era se achar que, de facto, podia incentivar a mais pessoas a cometerem o suicídio? Antigamente havia muito esse medo de que falarmos sobre o suicídio com alguém pudesse, de alguma forma, dar a ideia à pessoa de cometer esse desfecho dramático. Hoje sabemos que não, pelo contrário, quando alguém está num grande sofrimento e tem ideias de se matar, nós, de forma sensível, obviamente, cuidadosa, abordarmos esse tema traz um grande alívio à pessoa e é muitas vezes dar-lhe um incentivo para, não para cometer o ato, mas para procurar ajuda. E os números são, de facto, assustadores. Como disse, são 3 portugueses por dia, uma pessoa no mundo a cada 40 segundos. Pois é, muito. E, em particular, é a segunda causa de morte dos jovens, entre os 15 e os 34 anos. A doença mental é a doença crónica do jovem, começa no início da vida adulta, portanto, intervirmos de forma assertiva sobre a doença mental é intervirmos de forma assertiva sobre este desfecho terrível da mesma, que é o suicídio. E a depressão é a doença mental que está mais vezes associada ao suicídio. E nos jovens? Porquê nos jovens? Qual é normalmente a causa que está mais vezes associada à depressão, que depois poderá então levar ao suicídio? Nas pessoas que morrem por suicídio, estima-se que 90% tenham uma doença mental diagnosticável. E dentro da grande família da doença mental, a mais frequente é, como disse, a depressão. Pode acontecer em qualquer faixa etária, falei no jovem por ser... Sim, claro. Mas pode acontecer em qualquer faixa etária, numa pessoa de qualquer estrato social. O suicídio é uma causa de morte prevenível e, nesse sentido, muito democrática, que pode acontecer a qualquer um. O olhar, precisamente, sobre os jovens, Sra. Doutora, deve ser diferente. Os sinais que o jovem dá, a família deve estar mais atenta, porque nem sempre a família consegue bem perceber quais são esses sinais, não é? Porque o jovem também consegue esconder. Qualquer um consegue esconder, não é? Mas os jovens, às vezes, nós associamos que é mesmo fases e sintomas e sinais da adolescência. Que tipo de sinais a família e os amigos mais próximos e mesmo os professores, não é? Nas aulas podem estar mais atentos, que devem levar aquela família a ter uma consulta com esse jovem, não é? Com um profissional de saúde. Olha, eu diria que até os que mais escondem nem são os jovens. Agora, na nova geração, isso é ótimo. Após a pandemia, falou-se muitíssimo em saúde mental e eu noto que os jovens, ali, os adolescentes e até aos 25, têm uma postura em relação a estas temáticas muito mais aberta do que quando eu comecei a fazer psiquiatria há 7 anos atrás. Portanto, nesse aspecto, acho que quem está mais em risco, diria que são as pessoas de meia idade e, em particular, os homens. Do homem espera-se socialmente, claro, uma performance, não estamos habituados a ver homens em posições de vulnerabilidade, a pedir ajuda, e, de resto, o risco suicidário é 3 vezes maior no sexo masculino, por isso mesmo. Se falarmos em sinais de alarme, assim, em todas as faixas etárias... População em geral, na população em geral, eu diria que em pessoas que já tenham uma doença mental será um agravamento dessa doença.
ter grandes oscilações de humor e súbitas, a pessoa começar a recolher-se cada vez mais, portanto, cada vez mais isolada, aumentar o consumo de álcool e de drogas. O consumo de álcool é um grande fator de risco para o suicídio, porque desinibe a pessoa para fazer esse gesto. Depois a pessoa começar a usar um discurso em que admite a possibilidade de não estar vivo. Frases como não ando aqui a fazer nada, a minha vida não faz sentido. Ou então já se projetar no futuro como estando morto. Frases como quando eu já cá não estiver, vocês vão sentir a minha falta. Às vezes as pessoas pensam que este tipo de frase é para chamar a atenção, há também esse mito, Sim. Mas não é. Este tipo de frases nunca deve ser ignorado. E numa fase posterior, as pessoas começam a tomar diligências. Por exemplo, a desfazerem-se de objetos de valor, a entregarem às mãos de pessoas especiais para si, diligências mais óbvias, como fazer um testamento, escrever cartas aos entes queridos, tratar do seu funeral aí, obviamente, não é? E alguns sentimentos que para nós em psiquiatria têm muito valor. Um deles chama-se desesperança, portanto, a pessoa de todo não consegue ver outra saída senão a morte, não há uma restiazinha de esperança. O sentimento de ser um fardo para as pessoas, para os entes queridos. Em suma, uma sensação de que existem apenas duas opções: a morte ou a vida neste grande sofrimento. Portanto, a doença mental tem este poder de apagar da mente dos doentes a terceira opção, que para mim e para si é óbvia, que é a pessoa procurar ajuda e fazer tratamento. Claro. Mas nem sempre surge só com doença mental, não é, Sr. Doutor? Há pessoas que põem termo à vida simplesmente numa situação de extremo, não é? Extremo, de desespero. Estão desesperadas e, se calhar, põem termo à vida, não é? Aí o desespero poderá ser enquadrado como um sintoma de doença mental. A percentagem de pessoas que cometem suicídio sem doença mental é mesmo muito baixa. É entre 5% a 10%. Há quem fale no suicídio filosófico. Portanto, pessoas que, numa determinada situação da sua vida, entendem que já não há nada... Que não faz sentido. Que já não faz sentido, mas sem terem doença mental propriamente dita. Mas isso é raríssimo. Fala-se mais, por exemplo, em suicídios políticos. Claro. Nunca vi nada disso. Sinceramente, a matéria do meu trabalho é o sofrimento, é a doença. Claro. E até prova em contrário, acho que essa é a ideia importante, até prova em contrário, alguém que pense na sua própria morte tem um quadro que se pode resolver com tratamento. Isso é muito importante, porque é uma ideia também que mudou ao longo dos tempos. Nós antes também ouvíamos alguns especialistas, e quando digo antes, há alguns anos, não é? Especialistas dizerem, não, quem quer matar-se vai matar-se, ninguém ameaça, não há aqui ameaças, portanto é só para chamar a atenção. E já contrariou muito bem a Sra. Doutora esta ideia, e nós também fomos lendo ao longo destes últimos tempos que essa ideia é errada. Portanto, merece também a nossa atenção enquanto família, enquanto círculo próximo de amigos. O que é que também nós podemos fazer, não é? Também queremos ajudar. Se temos um amigo, um familiar próximo que nos diz isto e que nos alerta e chama a atenção, o que é que nós podemos fazer? Porque muitas vezes estas pessoas também não querem ser ajudadas, não é? Esse mito do quem quer matar, claro, mata-se, facilita-nos a vida, enquanto familiares e amigos. Claro. Porque à luz dessa premissa, então não fazemos nada, não é? Claro. E é verdade que manusear este tipo de informação, de grande sofrimento, de ideias de se matar, não é fácil. Não é fácil. Portanto, o meu conselho para quando algum dos nossos familiares e amigos demonstrar sinais de alarme, o meu conselho é irmos abordar essa pessoa, irmos ao seu encontro, mas cientes de que vamos ter que manusear esse conteúdo difícil com empatia, com respeito, com calma, com tempo, e não fazer aquilo que muitas pessoas fazem quando ficam aflitas do conteúdo ser muito pesado. Achas, vais ver que isso vai melhorar, tem juízo. Portanto, irmos ao encontro da pessoa, mas com esta postura, sem julgamento, e oferecendo a nossa ajuda e, sobretudo, encaminhando a pessoa para a ajuda especializada. Eu gosto muito deste conceito que é os primeiros socorros psicológicos. Da mesma forma que quando alguém tem um ferimento ou uma queimadura,
toda a gente sabe que são os primeiros socorros, que no fundo é ganhar tempo até a pessoa chegar à ajuda especializada, em psiquiatria é igual. Não se espera de um familiar fazer um diagnóstico ou tratar a pessoa. Espera-se apenas ganhar tempo até a pessoa chegar aos cuidados especializados, que no caso serão os profissionais de saúde mental. Portanto, é isso que há que fazer. Abordar a pessoa, encaminhá-la para o tratamento e, no caso de ser alguém que temos dentro da nossa casa, eu acrescentaria tirar o acesso aos meios letais. Portanto, a pessoa não ter ao seu dispor medicação em grandes quantidades ou armas. Chama a atenção para os agentes de autoridade. No nosso país, uma das principais taxas de suicídio é em pessoas portadoras de armas. Claro. Portanto, tirar o acesso aos meios letais é uma medida de saúde pública importante nesta fase. Os profissionais de saúde, médicos veterinários, têm fácil acesso a métodos... Claro, a medicação, por exemplo. Por exemplo. Uhum. Se tudo correr bem, no sentido em que essa pessoa quer ser ajudada e então marca uma consulta com um profissional de saúde especializado, o que é feito nessa consulta, Sra. Doutora? Por onde é que se começa? Essa parte já é o domínio da nossa atuação. Acho que a população geral não tem que saber fazer isso. Mas, enfim, a nossa atuação é averiguar o que se passa com a pessoa, fazer a chamada anamnese, que é assim um palavrão que quer dizer a história clínica, quando é que tudo começou, quais são os sintomas da pessoa neste momento, a chamada história da doença atual, se a pessoa tem uma doença mental diagnosticável ou não, e se sim, oferecermos a essa pessoa o tratamento, que pode ser uma combinação de medicação com psicoterapia, o trabalho em grande medida dos psicólogos, alterações do estilo de vida, dieta, exercício físico, como é que a pessoa dorme, de quem é que a pessoa se faz rodear, família, amigos, sofre de bullying, sofre de mobbing laboral, sofre de assédio. Portanto, a minha área é vasta. É um mundo. E isso é importante que as pessoas percebam que o suicídio e a doença mental não têm uma causa única, é multifatorial. Não é porque tenho uma pessoa na família com doença mental, nem é porque me aconteceu um trauma na infância. É um conjunto de várias coisas a contribuir para a doença que a pessoa tem em cada momento. Pronto, e essa consulta, essa avaliação inicial é um pouco diagnosticar estas várias componentes e oferecer o tratamento adequado à pessoa. E é preciso ter esse acompanhamento, não é? Depois. Claro, não basta... Nada em psiquiatria se resolve. Porque há muitas pessoas depois que desistem das consultas, não é? Porque acham que já estão bem, já estão mais saudáveis e, portanto, desistem das consultas. E, se calhar, passado algum tempo, voltam outra vez a estes pensamentos, não é? Esse é um clássico. E eu confesso que eu compreendo as pessoas. Claro. Tomar uma medicação ou fazer uma psicoterapia todas as semanas, no caso a medicação será todos os dias, consistentemente ao longo de meses, ora bolas, não é fácil. Isto envolve um certo compromisso e o que as pessoas fazem muitas vezes é, sentindo-se bem, pensam que já não precisam de se comprometer com o tratamento e largam-no. Ora, nós sabemos que no cérebro os circuitos neuronais demoram algum tempo a reorganizar-se. Portanto, a partir do momento em que a pessoa fica bem, o tratamento deve ser mantido, no caso da medicação, entre 6 a 9 meses. Só passado esse período de tempo é que o cérebro se consolidou num novo equilíbrio e que há segurança para retirar a medicação. Pronto. Esta situação acontece com outras doenças em medicina. Largar antibióticos a meio do curso de tratamento. Claro, e essa é uma boa forma de explicar o porquê que não se deve fazer, não é? É muito parecido. Por acaso, agora pensando uma boa bem, ideia. É uma boa ideia. Pessoas, exatamente, que às vezes as pessoas largam, ou melhor, deixam de tomar a medicação e não percebem porquê, e aqui está também uma boa forma. Sra. Doutora, quando de facto isto acontece, quando, portanto, alguém comete suicídio, como dizia eu há pouco, isto é uma tragédia que afeta a própria família, a própria sociedade. Qualquer um de nós, quando vê uma notícia destas nos jornais e não conhece a pessoa, fica angustiado, não é? Então, quando se trata de um jovem, ainda mais angustiado fica, pronto. Como é que, portanto, estas famílias também devem ter algum acompanhamento, ou deviam ter algum acompanhamento, não é? Quando se trata de alguém assim tão próximo, de um ente querido tão próximo. É como disse, isto é um problema da família e é um problema da própria comunidade. Mesmo que não sejamos familiares diretos de uma pessoa da nossa turma, da faculdade, claro. É alguém que a gente conhece, que tem a nossa idade, que frequentou os mesmos ambientes que nós.
Portanto, o suicídio estima-se que afete de forma importante 6 a 10 pessoas, cada suicídio. O que é que nós devemos fazer a estas pessoas? Devemos fazer a chamada pós-venção, por oposição à prevenção. A pós-venção é o que vem depois. Familiares, por exemplo, de pessoas que são vítimas do suicídio, passam por lutos, eu considero os lutos mais difíceis que existem, em que a pessoa, para além da sua perda, ainda se confronta com sentimentos de culpa. O que é que eu não vi? O que é que eu devia ter feito que não fiz? Uma certa vergonha também. Eu não fui importante o suficiente para esta pessoa, para ela não me deixar. O estigma. Ao fim e ao cabo, é óbvio para toda a gente que na família em questão há uma pessoa com doença mental e a nossa sociedade não aceita isto muito bem. Portanto, é um luto do mais difícil que possa imaginar. Já acompanhei algumas pessoas nessa situação, mães, filhos, maridos e mulheres, e atesto que é doloroso, é muito doloroso para a família. Portanto, nós temos que estar lá para apoiar essas pessoas e do ponto de vista comunitário também. Por exemplo, se for numa turma, fazer uma intervenção grupal na turma, uma terapia de grupo, para ventilar as emoções dos alunos. Estou a pensar no suicídio de um universitário, por exemplo, ou de um adolescente. Por isso, sem dúvida, é um fenómeno que deixa um lastro que vai muito além do pequeno núcleo onde a pessoa vivia. E vai ser um evento muito presente, traumático até, por exemplo, para estes adolescentes, não é? Para o resto da vida. Bastante. Agora resta saber que se nós... o que é que nós vamos fazer com isso? Podemos até transformar esse evento em algo que abra um diálogo com os jovens acerca da saúde mental. Falar, não é? É o caso, isso é um discurso importante até a respeito do trabalho dos jornalistas. A Organização Mundial de Saúde lançou umas normas para como noticiar corretamente suicídio. E há coisas que não se deve fazer nas notícias, nas manchetes, não se deve dar manchetes sensacionalistas, explicações muito simples porque é que o suicídio aconteceu. Foi por isto. Claro que não, é uma coisa muito mais complexa. Nunca se deve divulgar o método que a pessoa usou para se suicidar. Pelo contrário, podemos fazer notícias em bom, que abrem um diálogo com a população. Ou seja, aconteceu isto, o que é que nós podemos fazer para prevenir? Onde é que vocês podem procurar ajuda? Dar ao mesmo tempo notícia de suicídio, mas ao mesmo tempo notícias de superação. Uma pessoa que tentou o suicídio, que não morreu e que agora está bem, dar o seu testemunho de esperança. Portanto, o suicídio é um pau de dois gumes. Por um lado, é uma tragédia, mas por outro, se for bem noticiado, pode abrir um diálogo importantíssimo com a população. Tal como é importante o que estamos aqui a fazer hoje, não é? Assinalar este Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Exatamente, nem de propósito. Mas, Sra. Doutora, para quem nos está a ver lá em casa, se de facto está a passar por uma situação de depressão, de angústia, sente-se em baixo, sente que precisa ajuda, sente-se deprimido, o que é que deve fazer? Para além de existirem números de telefone, SOS Voz Amiga, que nós também estamos aqui a passar, nomeadamente agora em Oráculo, para as pessoas terem esta ligação mais rapidamente, deve sempre marcar uma consulta com um profissional especializado, não é? Porque existe ajuda, existe tratamento e isso é a melhor mensagem que podemos passar e é mais importante. Sem dúvida, é procurar ajuda. No pior cenário, uma pessoa que não precisa de ajuda sai com uma boa notícia de que afinal não precisa. Portanto, nunca é demais fazer este diagnóstico, perceber como é que o sofrimento pode ser interrompido. Há várias maneiras. Eu admito que o acesso aos cuidados de saúde mental em Portugal não é fácil. Sim. E é muito desigual. Depende se a pessoa vive no litoral, se vive no interior, se é criança ou se é adulto. Para as crianças é ainda mais difícil. Há muito poucos profissionais de saúde mental da infância e da adolescência. Mas idealmente é ir ao encontro de um profissional de saúde mental, ou através de um médico de família, ou se a situação for particularmente urgente, a pessoa dirige-se ao serviço de urgência de psiquiatria que existe sempre em sede de concelho. Pronto, por exemplo, aqui no Porto será o serviço de urgência do Hospital de São João. Claro que sim.
E há muita procura nesta altura. Falávamos há pouco desta abordagem da doença mental, da saúde mental após a pandemia. Os jovens estão mais alerta para isso, ainda bem. E deste estigma na faixa etária ali entre os 40, 50, 60, portanto há mais vergonha. Há alguns anos as pessoas tinham vergonha de dizer que iam ao psicólogo ou ao psiquiatra. Hoje já não é bem assim. Estamos aqui no caminho certo, mas ainda há muito para fazer, não é? Os jovens estão a liderar a mudança, sem dúvida. Mas essa faixa etária que referiu, o estigma, é enorme. É enorme. Eu já ouvi de tudo. Pessoas a acharem que eu ia pôr-lhes coletes de forças na consulta. Filhos a convencer os pais. A mostrarem fotografias do psiquiatra numa de... Estás a ver, é uma pessoa normal, não é nada ameaçador, ninguém te vai fazer mal. As psicólogas com quem eu trabalho a dizerem-me que quando explicaram à pessoa que teria que ir ao psiquiatra para complementar tratamento de psicoterapia com medicação, que as pessoas desatam em pranto face a medos completamente irrealistas. Nós somos pessoas normais, nós vamos à casa de banho, não prendemos ninguém. Claro. Portanto, não lance já foguetes do fim do estigma de todo. Acho que ainda temos um longo caminho para percorrer. Mais longo ainda a propósito da doença mental mais grave. Depressão e ansiedade são conhecidas. Doença mental mais grave, como é o caso da esquizofrenia, da doença bipolar, das perturbações de comportamento alimentar graves. Aí acho que o estigma ainda temos muito que fazer a esse respeito. E a medicação? Também há muita resistência de pessoas que não querem tomar a medicação porque têm medo de não conseguir deixar a medicação, não é? Todo tipo de medos. Vou ficar agarrado, isto vai mudar a minha personalidade, outros medos com algum fundamento, receio de engordar. Claro, e mitos também, não é? Receio de ficar, este também é muitas vezes referido, ou ficar como um zombie. Tudo isto deve ser lido à luz do que a psiquiatria um dia foi. Estes mitos não nasceram das pedras, têm fundamento. Os primeiros psicofármacos, portanto, os primeiros medicamentos de psiquiatria, apareceram nos anos 50. Ou seja, foi ontem. Isto, quando comparamos com especialidades, por exemplo, como a cardiologia, que tem uma história de séculos, a nossa é sim uma especialidade novinha. Portanto, é natural que práticas obsoletas, mas que foram de há menos de 100 anos, ainda vivam no imaginário das pessoas. Portanto, é importante também passarmos a mensagem de que os tratamentos que a psiquiatria dispõe hoje são muito mais avançados e muito mais isentos de efeitos laterais do que foram nos anos 50, quando começaram. Pronto, isto para dizer que, sim, as pessoas têm mitos terríveis à volta da medicação. Muito bem. Acho que conseguimos também aqui combater um bocadinho este estigma com a sua ajuda, claro que sim. Doutora Inês, muito obrigada. Vai continuar connosco, vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, pode se inscrever para aqui partilhar connosco o seu testemunho ou esclarecer também as suas dúvidas, hoje relacionadas com psiquiatria, no que diz respeito a esta primeira parte e segunda também. 22-508-3297 é o número de telefone que deve marcar. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Já sabe que vamos fazer um intervalo. Estamos de regresso daqui a alguns minutos. Até já.